a lança e o cantil. Por que a gente morre? 1 Samuel, capítulo 26, versículos 10 e 11. Abra a sua Bíblia nesse texto e nós vamos aqui então ler. E você então acompanha aí a leitura que vou fazer deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Davi: como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O texto continua dizendo: o Senhor, porém, me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e o cantil de água, e vamo-nos. Palavra do Senhor a todos nós neste texto, sobre o qual queremos meditar sobre o tema a lança e o cantil. Por que a gente morre? Se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Esta expressão conhecida da poetisa célebre Safo, poetisa grega, da ilha de Lesbos. O pai de Safo, que disse isto, morreu quando ela tinha apenas 7 anos. Portanto, a experiência da morte foi sentida muito particularmente na sua própria experiência de vida, na sua própria vida. E isso é importante quando pensamos sobre esta expressão. Vou repetir a expressão dela. Se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Bem, eu creio que todos imaginam que a morte de fato é uma experiência ruim, não é uma experiência boa. Não creio que uma pessoa em condições normais de saúde queira desejar a morte para si. A não ser em situações de muita aflição ou de problemas emocionais muito sérios. Mas, de um modo geral, todos queremos viver. Nenhum de nós entende a morte como um bem, principalmente quando ela chega à nossa porta. Quando ela bate à nossa porta. É interessante pensarmos aqui na expressão que eu já mencionei algumas vezes de Martin Niemöller, teólogo, pastor, que no contexto do nacionalsocialismo alemão, ele, num primeiro momento, ficou um pouco indiferente àquilo que estava acontecendo, até que ele foi também levado para um campo de concentração, mas escapou com vida. E ao ser entrevistado mais tarde sobre a experiência com o nacionalsocialismo e lá no campo de concentração, ele disse, eu vou resumir muito curtinho em pelo menos só 3 frases o que ele disse, mas a expressão dele foi muito mais ampla. Ele disse assim, mais ou menos: um dia vieram buscar os sindicalistas. Eu não era sindicalista. E eu não falei nada. Um dia vieram buscar os social-democratas. Eu não era social-democrata. E não falei nada. Um dia vieram buscar os judeus. Eu não era judeu. Eu não falei nada.
Um dia vieram me buscar e não havia mais ninguém para protestar. Vejam, portanto, que muitas vezes a experiência da morte só é mais profundamente sentida quando ela bate à nossa porta. Eu sei que muitos estão preferindo desligar a televisão para não ouvirem mais os noticiários sobre as mortes. Mas eu preciso lembrar mais uma vez isso. Porque a pergunta nesta manhã é: por que a gente morre? 371.678 mortes até o dia de ontem no Brasil. 371 mil mortes. No dia 17 de abril, ontem, 2.929. Esses dados são da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que tem um centro de pesquisa e investigação do coronavírus. E eles, obviamente, se fiam nas informações oficiais de governos. Não é de mídia. Não é de, vamos abrir aspas aqui, fofoca. Não. É de governos. Essas informações são oficiais, portanto. Para dizer que é sério isso. Talvez você diga: ah, que bom, são só 2.929 mortes. Está longe daquele número recorde do dia 8 de abril, de mais de 4.200 mortes. O problema, irmãos, é que nós estamos numa montanha russa que está acima dos 2.000 metros de altura. Ou seja, a gente não desce dos 2.000. A gente fica lá em cima. Essa é a situação dramática e triste da nossa nação. O cantor Paulo César Baruch canta uma canção que se chama Deus Não Muda, e ele diz: a tristeza te mirou por uma fresta, se referindo a abandono, incerteza, feridas, mágoas, aflição. E pensando nesta expressão, a tristeza te mirou por uma fresta, e vendo a situação vivida, eu quero dizer que essa semana eu fui muito tocado, especialmente tocado com esta situação, com a morte, com o falecimento do irmão Renato, e poucos dias antes, 9 dias antes, da sua esposa. Muito tocado. E eu pensando aqui, a morte está chegando muito perto de todos nós. E eu cheguei à seguinte conclusão: a morte está nos mirando não mais por uma fresta, mas por uma fenda enorme, um mar de aflição e dor. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a morte, ele diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Nem ela pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz Paulo, em Romanos capítulo 8. Mas para enfrentar este inimigo, é importante conhecê-lo bem. Por isso a minha pergunta nesta manhã: por que a gente morre? E quero fazê-lo a partir da história de Saul e Davi e a expressão de Davi no texto lido. Vamos lembrar um pouco da história de Davi e Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, da nação de Israel. Os dois, mais tarde os dois reinos, né? Mas agora o Reino Unido de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Davi foi aquele que enfrentou o gigante Golias, que Saul e o exército de Israel não enfrentou, estava com medo do gigante. Davi foi até lá, era pastor de ovelhas, e, claro, existem quase que os mitos que surgem em torno. Não era Davizinho, não era um menino, não. Mas ele era pastor de ovelhas, só esse o sentido.
Mas Davi foi um guerreiro, inclusive. Tá? Muito bem, ele vai até lá, enfrenta o gigante Golias, mata-o. Saul ficou impressionado, traz Davi da casa de seu pai para viver lá no palácio. E o que acontece é que Davi se mostrou um comandante de exército primoroso, vitorioso. E quando eles retornavam da batalha, as mulheres começaram a cantar assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Isso incitou a inveja e o medo de Saul que Davi lhe tomasse o trono. Por isso começou a persegui-lo e a matá-lo, desejando matá-lo de fato. Nós temos um primeiro momento quando Davi foge, então, reúne um exército de mais ou menos 600 homens e Davi, então, foge de Saul. Consegue escapar todas as vezes, até que uma vez Saul está dentro de uma caverna sem os seus soldados e Davi estava dentro dessa caverna. E um dos soldados de Davi diz: olha, o Senhor entregou na sua mão. Mas Davi vai lá e corta a ponta do manto de Saul. Poupa a vida, portanto, do rei. E ele diz: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. A segunda vez é exatamente este capítulo 26 que nós lemos. Mais uma vez, alguém avisa Saul: Davi está no deserto de Zim. Saul vai até lá com seus homens. E, ao anoitecer, acampado, ele deita-se para dormir, coloca a sua lança e um cantil de água ao seu lado, uma lança fincada no chão, a sua lança, a lança do rei, portanto, e os homens reunidos ao redor de Saul, protegendo. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Saul e todo o seu exército, de modo que Davi chegou bem perto, tomou a lança, tomou o cantil e levou embora. Mais tarde, já de um lugar seguro, distante, ele grita a Saul e mostra a lança e o cantil. Este é o episódio que nos traz aqui a esta situação. Davi tomou o cantil e a lança. E preste bem atenção nisto. Lança é instrumento de morte. Cantil com água é instrumento de vida. Há um valor simbólico nisto que Davi fez. E nós vamos ver adiante. Mas respondendo à pergunta à luz desta experiência, por que a gente morre? Porque quando Davi reluta com o seu comandante, com alguém que o acompanhou até ali, o acampamento ali, chegando perto de Saul, o seu comandante disse: deixa eu fincar aqui esta lança e matar Saul. Ele disse: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. E ele então diz isto, que eu vou reler aqui do texto que lemos. Disse mais Davi: como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está na sua cabeceira, e o cantil de água, e vamo-nos. Eu aprendo aqui com esta expressão, com esta palavra de Davi, algumas verdades que eu quero participar e quero compartilhar com você aqui. E a primeira delas é esta: o Deus vivo é o Senhor da vida. O Deus vivo é o Senhor da vida. Esta é a primeira verdade que trago a você. Davi diz: como vive o Senhor? É a primeira expressão que ele usa. Em outras palavras, eu sirvo um Deus vivo, mas mais do que isso, o Deus da vida. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1,
João viu o rio puro da água da vida que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio puro da água da vida. Deus é o Deus da vida, meus amados irmãos. Em 2 Samuel 14:14, Joabe, comandante do exército de Davi. E aí Davi está vivendo aquele momento quando o seu filho Absalão lhe roubou o trono, ele teve que fugir. Aliás, um pouco antes disso, né? Quando Absalão matou o seu irmão e fugiu de Jerusalém. E Davi, ainda muito incomodado, deixou Absalão lá por quase 2 anos, desterrado, a expressão que se usa. Pois bem, Joabe, comandante do exército de Davi, manda uma mulher mandar um recado para Davi. Olha o que ela diz, está em 2 Samuel 14:14. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Perceberam? A expressão de Joabe, porque é Joabe que usa esta mulher de Tecoa para levar esta mensagem a Davi, não quis ele mesmo dizer diretamente. Uma estratégia que ele usou. Vejam a argumentação. Pois todos nós morreremos, certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra. Observem que ele está dizendo, todos nós morreremos, mas não é por isso que você vai deixar, Davi, o teu filho morrer lá distante, o teu desterrado longe. Vejam que o fato da morte, da realidade da morte, não implica em abdicar da luta pela vida, da busca da vida e de salvar vidas. Que coisa impressionante esta palavra de Joabe a Davi. A vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso. Deus é a fonte de toda a vida e cogita meios de dar livramentos. É isto que Joabe diz. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Siga o exemplo de Deus, Davi. É isto que Joabe está lhe dizendo. Salmo 116, versículo 15, que muitas vezes tem sido traduzido de forma errônea por muitos intérpretes, não é? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esta não é a melhor tradução desse texto. A melhor tradução é esta. Custa caro ao Senhor a morte dos seus santos. Eis que o Salmo 116, todo ele é um cântico de vitória sobre a morte. O salmista começa dizendo, amo ao Senhor porque ele me livrou da morte. No verso 8 ele disse, laços de morte me cercaram, mas o Senhor me livrou. Oh, Senhor, eu te louvo porque tu me tiraste da morte, tu me livraste da morte, é esse o sentido. Então não é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas significa custa caro ao Senhor. Deus faz tudo para nos livrar da morte, Ele é o Deus da vida. A segunda verdade que trago para vocês aqui é que a lei da vida responsabiliza o transgressor. A lei da vida responsabiliza o transgressor. Olha o que Davi diz aqui no verso 10. Ele vai dizer assim, tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá. E ele prossegue. Ou o Senhor o ferirá. Davi está dizendo que Deus, em sua soberania, está ou pode disciplinar um filho seu. Mas observe, ferir não é matar. Não é esse o sentido. Mas mais do que isso,
É preciso que compreendamos o que se diz quando em alguns textos vai aparecer a ideia de que Deus matou. Por exemplo, em Gênesis 38:7, o Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que o filho mais velho de Judá, praticava. E por isso, ou por este motivo, algumas traduções vão dizer, Deus o matou. Em outra tradução diz, o fez morrer. Mas o sentido mais profundo é, o deixou morrer. Deus não o livrou da morte. Exatamente porque quando nós vivemos debaixo da cobertura divina, nós somos libertos da morte como fruto das nossas más escolhas. Nós pagamos pelas nossas más escolhas. Ninguém fica impune de nada. É a expressão do filme A Cabana, quando o protagonista está reclamando com Deus que tivesse que perdoar o homem que matou a sua filhinha. E ele diz, mas ele vai ficar impune. E Deus disse, não, ninguém fica impune de nada. Todos nós teremos contas a prestar. Esta é a segunda verdade que quero trazer, mas eu quero partilhar com você um terceiro aspecto. É que a vida terrena tem um dia marcado para acabar. Esta é a revelação bíblica aqui nesse texto. Olha o que Davi disse. Ou chegará o seu dia e morrerá. Saul pode chegar o dia que ele vai morrer. Ou o Senhor o ferirá, como ele disse aqui no primeiro, ou chegará o seu dia e ele morrerá. No nosso mundo, na nossa sociedade, nós fazemos a distinção entre morte natural e morte acidental. Não é? Na Bíblia não há essa diferenciação. A morte natural ou acidental, ou aliás, a morte natural é quando chega o dia. O dia marcado. É como se tivéssemos a expressão todos nós estamos marcados para morrer. Essa foi a consequência do pecado original, que trouxe a todos nós esta mortalidade. Não viveremos para sempre. Ninguém vive para sempre. Todos nós temos um dia determinado para morrer. Em Êxodo 23:26, Moisés está perguntando ao Senhor, Senhor, quem enviarás comigo para que eu vá? Senhor, caminha comigo, caminha com teu povo até nós chegarmos, por esse deserto, até chegarmos à terra. Deus lhe diz assim, se ouvires a voz, eis que envio o meu anjo adiante de ti. E se ouvires a voz do anjo e não fordes rebeldes contra ele, olha o que Deus diz a Moisés, o número dos teus dias completarei. Então há dias contados para todos nós não sabemos quantos são. Mas o que sabemos é isto, o que a Bíblia nos ensina de forma muito clara, é que a vida terrena tem um dia marcado para morrer. Foi isso que Davi disse sobre Saul. Ele disse, ou chegará o seu dia e ele morrerá. O quarto aspecto que eu trago para você é este. A vida terrena pode acabar por falecimento culposo. O que eu quero dizer com isso? Uma expressão que eu inventei aqui, né? Falecimento culposo. Davi diz assim, ou Saul descerá para a batalha e perecerá. Então, até agora, Davi trouxe 3
hipóteses, ou a terceira hipótese agora. Ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e ele morrerá, morte natural, quando chegar o dia, ou descerá para a batalha e perecerá. O que isso quer dizer? A ideia do homicídio culposo é a situação em que um sujeito tira a vida de outro, por exemplo, sem a intenção de fazê-lo. A culpa é inconsciente e o assassinato ocorre por negligência ou imperícia. Esta é a ideia técnica disso. Por isso é que penso que o falecimento culposo é esse. Não é que houve intenção. No caso de Saul aqui, o que Davi diz é: ou ele descerá à batalha e morrerá. E foi assim que Saul morreu. Ele desceu à batalha contra os filisteus, está lá no finalzinho, no último capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 30. Ele desce a batalha contra os filisteus. Um filisteu atira uma flecha e atinge Saul mortalmente. Ele chama alguém para lhe ajudar a morrer. E diz: enfia aqui a espada, eu não quero morrer pelas mãos desses filisteus. Como o soldado se negou a fazê-lo, o próprio Saul se debruçou em cima da sua espada. Foi suicídio. Foi suicídio, embora já estivesse ferido mortalmente. Mas foi exatamente o que aconteceu com ele. O que isso quer nos mostrar é que quem desce a uma batalha escolhe correr o risco de morrer. Ou seja, há circunstâncias difíceis na nossa vida, arriscadas, perigosas, e nós corremos este risco. No nosso contexto é fácil a gente pensar. Quem aglomera, quem se expõe ao vírus, corre o risco de morrer. Em certo sentido, eu diria, pode até antecipar o seu dia marcado para morrer. Pode sim antecipar o seu dia. Eu era membro da Igreja Batista do Lago Norte, aqui em Brasília. E nós soubemos de um acidente que aconteceu dentro do terreno da igreja. Quem conhece lá a igreja sabe que a pista ali do Lago Norte, ali na 13, onde fica a igreja, ela é alta, mais alta do que o terreno da igreja. O terreno da igreja fica assim embaixo, onde antigamente tinha a casa pastoral também. O pastor da igreja, Edson Cavalcante, eu conheci, ele era meu pastor porque eu era membro lá da igreja, na época. Uma noite veio um carro em alta velocidade, porque antes, quem vem do final, ali do Clube do Congresso, quem vem para cá, para 13, tem uma curva antes, uma curva muito acentuada. E um homem veio em alta velocidade em uma madrugada. Parece que 160 km por hora. A curva ele não conseguiu fazer. Ele voou com o carro, capotou e caiu de cabeça para baixo, a pouquíssimos metros da casa pastoral. O nome deste homem que estava ao volante, Edson. E ele foi salvo e socorrido pelo pastor Edson. Foi para o hospital, ficou em coma, desacordado muitos dias, e quando acordou, quis saber o que houve. E lá foi o pastor Edson visitá-lo. Com tantas circunstâncias, aquele homem tomou uma decisão e entregou sua vida a Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ao correr a 160 km por hora, ele correu o risco de morrer. Ele corria o risco de morrer. Isso é o que a gente pode chamar de falecimento culposo, sem intenção, mas por negligência, no caso botar 160 quilômetros, ou imperícia.
Nós tínhamos na terceira igreja, que hoje é a Igreja Batista Capital, aqui em Brasília, no meu tempo era a terceira Igreja Batista do Plano Piloto, nós tínhamos lá um pastor chamado Walter Willig. E ele muito ligado à juventude, em uma certa ocasião ele estava fazendo uma série de palestras, eu nunca esqueci disso, ele disse, olha, a mais de 80 quilômetros por hora, o Espírito Santo sai voando do seu carro. Em outras palavras, negligência e imperícia podem fazer com que nós antecipemos o dia da nossa morte. Mas eu quero trazer para vocês uma última reflexão nesse texto. A lança e o cantil devem estar sempre nas mãos de Deus. Eu já disse que a lança era um instrumento e era um instrumento de morte. Estava lá ao lado, na cabeceira de Saul. O cantil de água também. Mas o cantil de água era instrumento da vida, porque ali está a água, essencial à vida. É muito interessante esta expressão. Olha o que Davi diz no versículo 11 ao seu soldado que queria cravar a espada, a lança sobre a cabeça de Saul. Observem detalhes, irmãos. O texto bíblico diz assim que ele estava, está aqui no capítulo 26, observem que interessante que o Senhor havia caído, pois da parte do Senhor havia caído sobre Saul e os seus soldados um profundo sono. Por isso que Abisai, o comandante, o homem que acompanhou Davi, ele disse, olha, deixa-me dar um golpe na cabeça de Saul. O Senhor o entregou nas suas mãos. Deixa-me dar um golpe só. Ele diz, não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi disse, de modo algum. De modo algum. E ele diz, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Irmãos, Deus fez cair um sono profundo sobre Saul e seus soldados, ninguém viu nada. Davi foi lá, tomou a lança, o Abisai foi lá, tomou a lança, pegou o cantil de água na cabeceira de Saul, levou e entregou para Davi. Mas ele estava próximo ali, porque dava para ver. Eles estavam dormindo, ninguém viu nada. Foi essa a conclusão de Abisai, o Senhor entregou na tua mão, está tudo pronto. Mas havia o princípio da vida que guiava as decisões de Davi. Não era a cultura da morte, da vingança, era a cultura da vida, de salvar vidas, ainda que fosse de alguém que o perseguia. Davi tomou a decisão de apenas tomar aquilo como símbolo, para depois então mostrar a Saul e dizer, olha aqui, olha. Eu podia ter matado você. Eu tomei aqui a tua lança que estava na tua cabeceira. Eu tomei o cantil de água que estava na sua cabeceira. Mas não fiz isso. E eles conseguem, então, se entender por algum momento. Depois Saul vai continuar a perseguição. Mas nesse primeiro momento, há um livramento aqui de Davi, porque Saul volta, o texto diz no seu verso final, que então Davi se foi o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. E, por enquanto, estava resolvido o problema entre eles. Mas algo que me impressiona muito é que depois que Davi mostra a Saul de longe, de um lugar protegido, e ele mostra, e Saul reconhece, puxa vida, eu sou ruim, você é bom. Eu procurei tua morte, você me poupou a vida. Há um gesto muito profundo que Davi toma agora. Ele diz a Saul, está aqui no versículo de número 22 desse capítulo 26. Então Davi respondeu e disse, eis aqui a tua lança, ó rei,
Vem cá, venha cá um dos mancebos e leve-a. Isso me impressionou. Por que Davi não devolveu também o cantil? Porque o cantil era instrumento de vida. Ele devolveu a Saul a sua lança, dizendo: está em tuas mãos. Se você, pela cultura da morte, está aí nas tuas mãos. Você é responsável. Eu sou da vida. É isso que Davi está dizendo, irmãos. Em 1 Samuel 25, 1 a 35, um capítulo antes desse episódio, Davi se debruçou com isto. Era a história de Nabal e a sua mulher Abigail. Davi fez o bem a este homem, porque os seus soldados guardavam ali o acampamento deste homem, Nabal, cujo significado é tolo. Davi pediu a ele: Nabal, me dá aqui alimento para os meus soldados, porque nós temos guardado os teus rebanhos e os teus pastores. E Nabal foi ofensivo, agrediu a Davi, disse: quem é Davi? Negou-lhe esta ajuda, embora Davi fizesse o bem. Mas sabe o que acontece, irmãos? Davi se ira no seu coração com essa resposta. Davi junta 400 homens e toma a decisão de marchar contra Nabal. E lá na frente ele vai dizer: não ficaria nem uma criança de Nabal. Mas no seu caminho Deus manda Abigail, a esposa de Nabal, que diz algumas coisas muito interessantes a Davi. Verso 26, ela disse: olha, o Senhor me enviou e te impediu de derramares sangue, de te vingares com tua própria mão. Certamente fará o Senhor casa firme a você, Davi. Pois o meu Senhor, você guerreia as guerras do Senhor. Isso é muito importante. Em outras palavras, você não se vinga com suas próprias mãos, mas você busca guerrear as guerras do Senhor. Verso 29, se alguém se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Ah, irmãos, o que ela está dizendo é: quem não toma em suas mãos a lança, mas escolhe o cantil, escolhe a vida e não a morte, Deus o protegerá, está debaixo da cobertura divina. Só vai morrer quando o Senhor completar os seus dias. A vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. É por isso que eu entendo por que Davi devolveu só a lança, mas guardou para si o cantil de água, o instrumento de vida para dizer e para testemunhar: eu sou pela vida. Davi aprendeu com Abigail que a lança e o cantil não estão em nossas mãos. Eles estão nas mãos de Deus. Usurpar essa autoridade de Deus traz as suas consequências. Deus é o Deus da vida e cogita meios para a preservação da vida, que como filhos de Deus e filhos da luz, nós também possamos ser arautos da vida e não da morte. E jamais nos juntemos àqueles que banalizam a morte. Algum tempo atrás nós ouvimos uma expressão que se tornou um slogan em todo o mundo: vidas negras importam. Sim, todas as vidas importam para Deus e precisam também importar para nós. Talvez você pense, ou muitos pensam, aliás, muitos pensam: o que eu tenho a ver com essas 370 mil mortes? E há muitos que banalizam estes números.
Há muitos que procuram distorcer esses números. Há muitos que procuram banalizar tudo isso que está acontecendo. E eu não posso deixar de lembrar da expressão de John Donne, reverendo do século XVI, que disse assim: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria casa. A morte de qualquer homem diminui-me porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Vidas importam para Deus e devem importar para nós. Concluindo, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, do qual eu leio esta parte tão significativa. Porque estou certo de que nem a morte nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, a morte tem batido forte nas nossas portas. Certo dia eu disse para Débora, minha esposa, a morte está chegando perto demais. Não podemos, irmãos, banalizar isso que estamos vivendo. Não podemos nós tomar em nossas mãos a lança e o cantil de água. Estão nas mãos de Deus. Nós preservemos o cantil em nossas mãos. Nós precisamos ser agentes da vida. Nós precisamos buscar ser instrumentos de Deus para a vida. Socorrer essas pessoas. Ajudar essas pessoas que estão sofrendo, muitas delas. Mas nunca nos esqueçamos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Nos lembremos disso e que estejamos sempre conectados com esse Deus da vida, o Deus que quer salvar vidas. Os discípulos de Jesus estavam indo preparar pousada para Jesus. Ali numa aldeia de samaritanos, ele estava indo para Jerusalém, a sua derradeira viagem para Jerusalém. Mas a aldeia não quis recebê-los, porque sabia ou identificaram que eles estavam indo para Jerusalém. Samaritanos não se comunicam com judeus. Até hoje. Eles voltaram para Jesus, deram o relatório da rejeição e disseram: Senhor, queres que também mandemos fogo do céu cair sobre esta aldeia? De certo modo, isso está bem condizente com aquela situação. Eles acharam: nós temos o poder de fazer cair fogo do céu, como também Elias fez. O que Davi estava vivendo naquele momento era isso. Davi e Saul e os seus soldados estavam dormindo. Davi poderia dizer: Deus me entregou, vou matar. Mas não fez. Jesus responde aos seus discípulos nesse contexto: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para tirar vidas, veio para salvar vidas. Irmãos, nós somos agentes da vida, não da morte. Deus nos ajude a que vivamos assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. E sejamos agentes, portanto, do amor.